Cate Blanchett não dá, gente. Destruidora demais. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Tar, novo filme do Todd Field estrelado pela Cate Blanchett. Mas antes vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Bom, e vamos falar aí sobre um dos filmes que promete ser um dos grandes destaques da temporada de prêmios, um dos grandes jogadores aí do vindouro Oscar 2023. Estamos naquela época novamente, né? Vamos começar a aparecer aqueles filmes mais hypados, mais elogiados, e esse Tar aí que estreia no Brasil em janeiro do ano que vem, com certeza é um dos filmes para ficar de olho. Ele é o terceiro filme desse cara chamado Todd Field, que trabalhou bastante como ator nos anos 80 e 90. Eu sempre lembro dele como pianista Nightingale no De Olhos Bem Fechados do Stanley Kubrick, que é aquele cara lá, o pianista da orgia, mas ele teve uma carreira como diretor, começando com Entre Quatro Paredes de 2001, que foi indicado ao Oscar de melhor filme, de melhor roteiro, e depois em 2006 ele fez Pecados Íntimos com a Kate Winslet e o Patrick Wilson, que também foi lembrado no Oscar de roteiro adaptado. E agora, né, 16 anos depois, mais tempo do que o James Cameron, ele volta aí com o seu novo filme, terceiro filme da carreira dele como diretor, que é o Tar, um projeto escrito a toque de caixa para Cate Blanchett estrelar. Ele falou em algumas entrevistas que caso a Kate não quisesse fazer esse filme, o projeto nem sairia do papel, até porque o nome de peso da Cate Blanchett é um dos fatores que ajudariam a tirar esse filme do papel. Mas que bom que todos os astros se alinharam, que todo mundo se entendeu, porque o resultado que a gente vê aqui com Tar é realmente um dos grandes filmes dessa temporada. A história do filme acompanha Lydia Tar, vivida por Cate Blanchett. Considerada uma das compositoras e maestras mais influentes de sua época, Tar passa a enfrentar uma série de problemas quando diversas acusações de uma ex-amante começam a tomar conta da mídia, justamente quando ela prepara sua mais recente peça sinfônica. Eu acho fascinante como a gente está entrando nessa era de Hollywood, onde a gente está vendo histórias sobre cancelamentos de figuras públicas. Eu lembro muito bem de ver isso uma das primeiras vezes, né, com o personagem do Justin Long do Noites Brutais, onde tem todo o passo a passo do cancelamento, tem até a matéria do The Hollywood Reporter, né? E o Todd Field faz meio que isso, só que de uma forma bem mais calculista, bem mais fria, quase procedural, meio intimista, onde você não tem certeza exatamente do que está acontecendo. Ele vai te dropando umas pistas, algumas informações subliminares para você entender mais ou menos o tipo de história, o tipo de personagem que a Lydia Tar é também. Logo de cara, eu gosto de como Tar faz um exercício de exposição muito bem feito em apresentar a personagem e as informações sobre ela de uma maneira bem orgânica, colocando ela sendo entrevistada por um programa, e aí você já tem toda a orgia de exposição para falar quem ela é, quais os prêmios ela ganhou. Você vai introduzindo também algumas inseguranças, alguns elementos de história importante. Isso dura uns 10, 15 minutos, é uma cena bem longa, mas ele já te coloca tudo que você precisa saber, te dá um setting perfeito. E curioso ainda é que o Tar, ele começa com boa parte dos créditos finais no começo do filme, né? Você tem aquele processo inverso, mas não como nos anos 40 ou 50, onde os créditos eram menores. Você tem uma longa porção dos créditos antes do filme começar, e eu acho isso curioso, porque é meio que o inverso da jornada, né? Quando eu tava assistindo Tar, eu imaginava algo nos moldes do Whiplash ou do Cisne Negro, onde você tem o artista obcecado pela perfeição, que vai tendo aquela jornada cheia de obstáculos até chegar num clímax, onde a obsessão pela perfeição, né, pela arte, pelo que eles querem fazer, acaba destruindo eles como seres humanos. O Tar é meio que o inverso, porque a gente já tem a personagem no auge, então a gente vai ter a decaída, vai ter aquele processo de perdas, de desconstrução. Então acho que o Todd Field colocar os créditos finais no começo é uma boa sacada estrutural, de narrativa até, né? Porque você tá realmente começando o filme onde essas histórias costumam acabar. E é muito interessante acompanhar nessas mais de 2 horas como cada diálogo, como cada coisa que a Tar vai fazendo, vai construindo essa longa série de eventos de desventuras
desventuras que vão provocar a derrocada dela, né? Tem uma cena em específica que é muito boa, cerca de 10 minutos desse plano sequência, onde a Lydia Tarr tá tendo uma aula com alguns alunos de universidade e ela começa a criticar esse aluno que se recusa a tocar uma peça sinfônica do bar porque ele fala que ele era um cara muito tóxico e cancelável na época dele. É uma cena muito bem feita, tem um domínio de câmera por parte do Todd Field que é excepcional. Ele tem essa linguagem muito específica em rodar o filme inteiro quase que por planos abertos e planos médios. É muito raro você encontrar em Tar um plano de close, por exemplo, quase como se ele quisesse, como diretor, como autor, se distanciar bastante dessas figuras, né? Porque a Lydia Tarr é a nossa protagonista, a gente segue ela o filme inteiro, mas você cria esse distanciamento da figura dela, meio que já antecipando que ela é problemática, que ela tem questões bem questionáveis, mas quando o Todd Field joga um close, né, joga uma tomada de olhos, de rosto, ele tem um impacto muito grande. Eu só acho que pessoalmente o Tar às vezes enrola e demora um pouquinho para chegar onde ele tá mirando. Eu acho que quando você tem um macro de o que tá acontecendo nessa história, de todos os passos que ela vai seguir, e você percebe que não precisava realmente de 2h30 para chegar naquele resultado, naquele desfecho. Eu acho também que é um filme que pode deixar muitas pessoas que não manjam de música clássica, de música erudita, de orquestras sinfônicas, um pouco perdidas, porque tem diálogos bem longos e bem detalhistas e cheio de referências para compositores, para peças sinfônicas, para obras musicais, que podem dar uma distanciada. Em alguns momentos eu falei, poxa vida, eu tô meio perdido assim. Então eu acho que ele é um pouquinho restritivo nesse sentido, mostra que o roteiro teve uma pesquisa muito grande, o Todd Field sabe muito bem do que ele tá falando sobre a parte de crítica musical, principalmente. Eu só acho, né, que dependendo da sua praia, se você curte ou não música clássica, pode dar aquela distanciada, você pode pensar, tá, beleza, não são diálogos que necessariamente servem para avançar a história. Eu acho que poderia ter tido um pouquinho menos. Porém, né, o grande acerto do filme, sem sombra de dúvida, é a Cate Blanchett. É aquele caso em que você vê uma atriz assumindo perfeitamente um outro ser humano, e não no caso de replicar alguém famoso, alguém que a gente já conhece, mas sim de criar uma personagem completamente do zero. A Lydia Tarr, com todos os seus problemas, com todo o escândalo de abuso sexual que existe nesse filme, é uma personagem muito interessante de se analisar, porque ela é muito inteligente, mas também muito arrogante, também um pouco insegura. Ela é cheia de contradições quando ela começa a falar sobre separar uma arte do artista, né, da vida pessoal, mas também ela acaba caindo numa hipocrisia quando alguém fala sobre filosofia dela, né? Tem um momento bem específico disso no filme. Você vê que ela é uma personagem cheia de rachaduras, que tem vários esqueletos no armário. Eu acho que toda a questão que envolve a exploração sexual que a Lydia Tarr teve de alguns membros da orquestra é muito interessante, é muito bem construído. De certa forma, a Lydia Tarr é meio que um Harvey Weinstein desse universo, assim, né? Eu acho que é muito interessante que o Todd Field não faça como Ela Disse, né, que vai sair essa semana nos cinemas, onde é literalmente sobre o Harvey Weinstein, mas ele pega o mundo artístico, né, o mundo que envolve todas essas armadilhas e predadores, e faz uma coisa bem diferente, um pouco mais sutil. Eu achei bem interessante o que ele resolveu fazer. Eu acho que a Cate Blanchett abraça tudo isso de uma forma espetacular. Eu acho que quando você vê aquela segurança dela começar a ruir, quando a história dela vai indo para caminhos mais perigosos, mais arriscados, é muito bacana. Eu acho que definitivamente é um dos grandes trabalhos da carreira da Cate Blanchett e com certeza vai render pelo menos uma indicação ao Oscar de melhor atriz. Olha, eu gostei de Tar, não é o filme que eu tava esperando quando eu vi os trailers assim, né? Acho que o trailer prometia algo um pouco mais próximo do suspense, mas o que o Todd Field faz é uma desconstrução procedural muito bem feita. Ele realmente mergulha você nesse universo da música clássica, dos compositores, que pode ser meio maçante em alguns momentos, pode ser meio longo demais, porém com essa performance da Cate Blanchett, com essa condução de câmera muito segura do Todd Field, sem sombra de dúvida aí é um dos filmes mais enigmáticos e envolventes de 2022. Pra Tar, eu dou uma nota 8. O filme estreia nos cinemas brasileiros em janeiro de 2023, então deixe nos comentários o que vocês acharam desse filme, suas expectativas para essa temporada de Oscar e, né, se esse filme vai dar mais uma estatueta para Cate Blanchett. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.